Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde nós vamos dar um overview sobre o Banco BMG, que figurou na lista da Forbes entre os 15 melhores do Brasil. Será que o banco oferece uma boa oportunidade para investimento? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal que considere a sua inscrição. O seu like, seu comentário e sua pergunta são importantes para que eu possa direcionar o conteúdo do canal. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Lembrando, a lista dos melhores bancos do Brasil da Forbes, o Banco BMG figurou em nono lugar. E quando analisamos os bancos listados na B3, nós notamos que o Banco BMG ele tem uma cotação de 2,89 na época em que nós fizemos essa análise. Ele tinha um dividend yield de 10,88, que nos chamou bastante atenção. E note aqui que ele tinha um PVPA, o preço sobre o valor patrimonial por ação, em 0,44, representando zero risco de investimento no banco. Entretanto, um aspecto que não era tão positivo assim foi que o preço sobre o lucro por ação do banco, em 6,99, quase 7, ou seja, o tempo que se leva para receber pelo valor investido, aí, em torno de 7 anos. E por isso consideramos analisar o papel e trazer informações se vale a pena para nós ingressarmos ou não no banco. O que interessa é que nós fomos então atrás dos dados das demonstrações financeiras de 2017 até 2021 e aqui na videoconferência onde a gente pode dar um overview sobre o projeto do banco como um todo, o que a gente aqui no canal sempre ressalta como uma questão muito importante de ser analisada. Mas antes de abordarmos os dados técnicos do banco, vamos dar uma olhada em como está o projeto, porque nós consideramos o projeto uma das partes mais importantes, de forma que a gente possa enxergar como o banco se vê lá na frente, como ele vê o seu espectro de crescimento e o seu espectro de evolução enquanto empresa. A apresentação do banco foi um tanto quanto discreta, mas de qualquer forma o banco se coloca como um banco completo. E por que ele se coloca nessa condição? Veja aqui, ele vai aqui desde folhas de pagamento, abertura de contas correntes, a parte de créditos, que é muito importante. Ele tem uma parte que se desmembra para a questão de seguros, formas de pagamento, isso por conta do seu banco eletrônico, e uma ocupação aqui. Além disso, tem toda uma linha temática voltada para o futebol que é descrito nessa apresentação. Observe que o banco ele tem duas partes, de varejo e de atacado. Quando a gente olha aqui para varejo, ele possui segmento o Figital, físico mais digital, que ele chama de Figital, onde tem então o banco digital, Help, que é a sua cadeia de franquias do próprio banco, de outras prestações de serviço, os correspondentes do banco, e também tem esses contatos aqui via WhatsApp. No atacado, oferecimento de créditos, seguros, essa assessoria em M&A, ICM e DCM, e alguns derivativos aqui, além de o gerenciamento de ativos. Do ponto de vista do crescimento de produtos, observe aqui que o banco, no quarto trimestre de 2020, ele era muito forte nos produtos de consignação. Então, ele veio equilibrando aqui a sua carteira, indo para demais produtos de crédito pessoal, hoje quase no meio a meio. Um destaque especial para essa entrada do roadmap do FGTS, que mais ou menos é o seguinte, é como se fosse uma antecipação. Antigamente era de 2015 para frente, agora o banco também consegue fazer essa antecipação anterior ao ano de 2015. Além disso, com relação aos clientes do banco, observando aqui embaixo, nesse detalhezinho, segundo os critérios do Banco Central, observe que critérios para mensurar os clientes com crédito no banco, observe que há um crescimento aqui de 4,7 milhões para 9,1 milhões de 2019 a 2021, um crescimento médio composto de 38% ao ano, ou seja, a cada ano, desde 2019, o banco vem aumentando em 38% o número de seus clientes. E o que, segundo o banco, levou a esse aumento? Então, essa oferta aqui dos consignáveis, a questão dos temáticos aqui. Temáticos é o seguinte, está vinculado com o mundo do futebol, dos clubes de futebol e aquilo que é ofertado para esse público, já que o banco tem participação nessa questão do esporte como um todo específico do futebol. As cadeias varejistas e essas contas positivas aqui nas classes B, C, D e 35 mais, 35 anos para cima. Além disso, tem o que eles chamam de PJ, que é esse
pessoa jurídica aqui do varejo. E dentro da linha de varejo, observe aqui, são 4 varejistas, 337 lojas onde o banco se faz presentes, 13 mil cartões que já foram emitidos, então em parceria com esses varejistas, e 19 milhões de reais transacionados. Considerando o quarto trimestre de 2020, veja aqui o número de contas digitais em milhões cresceu de 2,6 milhões para 6,3, um crescimento de 2,4 vezes só durante o ano de 2021. Em 2021, ainda foram criadas novas 3 milhões e 700 contas digitais. Além de, o banco teve o acesso às suas plataformas de 5,9 milhões de visitantes únicos quando no comparado trimestre a trimestre. O quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. O volume transacionado em cartões, 1,6 bilhão, e o cash nas contas digitais, ou seja, o recurso em contas digitais, 10,1 bilhões. O saldo dos investimentos, 930 milhões. E algo que a gente sempre fala aqui quando nós abordamos o setor financeiro, o setor bancário, são esses analíticos e também os BIs. BI aqui é Business Intelligence, inteligência do negócio, de forma que, através desse conjunto aí, tecnológico, é possível que para cada cliente se ofereça o produto que melhor se ajusta àquele cliente e também faz algo muito importante, que é a redução do risco, porque como muitos deles têm a ver com crédito, então a ideia é que diminua a inadimplência. Justamente porque aquele cliente que está fazendo o crédito, ele tem condições plenas de levar o crédito à sua quitação. E isso é importante, porque se nós formos ver a inadimplência do banco, aqui, do PNL dos últimos 90 dias, veja que ela está aqui em 5,8%. Se nós considerarmos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, que é um dos mais procurados aqui no canal, observe que para pessoas jurídicas 2,8%, bem abaixo daquele 5,8%, para pessoas físicas 1,8% e no total 2,1%. Então, enquanto o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tem uma inadimplência de 2,1%, aqui considerando os 90 dias, lá no BMG 5,8%. E também comparando com outro banco, que faz parte da nossa carteira, o Banco do Brasil, note que a inadimplência 90 dias 1,75%. E a média aqui do sistema financeiro, excluído o Banco do Brasil, 2,30%. Lembrando, 5,8% então para a BMG. E vamos ver o que o banco tem a dizer sobre essa questão. Eu queria falar um pouquinho da nossa carteira, né, do nosso perfil de risco de crédito. Né, na parte superior aí vocês veem a nossa inadimplência, né, na verdade a nossa carteira anormal, aqui em curso anormal, que basicamente são operações em NPL, né, acima de 90 dias de atraso. 90 dias. E também operações aí que não necessariamente estão com 90 dias de atraso, mas a gente julga ser operações em curso anormal. Então a gente acaba colocando ali no provisionamento de EAH. Né? Você vê que é uma carteira bastante comportada ao longo dos trimestres aí, né? Sem grandes volatilidades. Tá? Isso nos dá segurança, né? Também para atravessar 2022, né? Que em tese é um ano relativamente complicado, né? Vai ser complicado em termos macroeconômicos, né? Mas você vê que 91% da nossa carteira possui cobertura bastante forte, né? Com garantias, né? De direitos creditórios, com averbação em folha, né? Que a gente trabalha com consignado, fundamentalmente ali para INSS e funcionário público, em que a gente realmente não tem problema, né, com a questão do desemprego, né, no eventual aumento da taxa de desemprego, né, então, são funcionários ali estáveis. Também trabalhamos ali no atacado com grandes empresas, né, fundamentalmente empresas ali que faturam mais de 300 milhões por ano e que têm uma musculatura, uma estrutura de capital e de caixa bastante sólida. Né? Então isso dá bastante segurança para a gente e certeza que vai atravessar um 2022 com relativa segurança, né? Bom, então você viu, essa foi a maior explicação então do banco durante a sua apresentação para essa questão do índice de inadimplência. Você pode, a partir daí, tirar suas conclusões e eu vou trazer mais uma informação aqui para corroborar essa questão.
Na página 16 do release do banco, relativo aos dados e os resultados do quarto trimestre de 2021, se você me permite aqui que eu faça a leitura, com relação à questão da inadimplência, observe só. O produto crédito na conta utiliza o conceito Risk-Based Price, é o preço baseado no risco. Apesar do índice de inadimplência ser expressivo, é adequado, segundo o banco é adequado. Então, esse índice é expressivo, mas ele é adequado, de acordo com a precificação. Ainda, a volatilidade dentro desse indicador, ou as volatilidades, elas são intrínsecas às características do produto e não necessariamente significam uma melhora ou piora na qualidade dos ativos. Então, essa é a posição do banco em relação a esse elevado índice de inadimplência. Quanto ao produto empréstimo consignado, que é um dos principais do BMG, observe que a taxa média de juros de 1,7 ao mês, interessante, porque daí você pode fazer uma composição de juros para saber quanto vai dar em 12 meses. E observe que em milhões, essa carteira cresceu de 1,8 bi para 2,3, e se for feito um comparativo quarto trimestre com o terceiro trimestre, ou seja, daqui para cá, um crescimento de 1,6%. Já com relação ao crédito pessoal, que é outra das forças do banco, observe que ele tem o crédito direto aqui na conta, que é esse em cor de laranja que você está vendo aqui, ele na verdade tem uma redução de 171 para 162 no comparativo fechamento dos anos, 2020, quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2021. O crédito pessoal, que é por decorrência do cartão de crédito aberto, observe que esse é o contrário, ele tem um crescimento aqui, vai de 80, isso aqui está em milhões, de 80 milhões para 265 milhões, e aqui tem um produto que foi agregado aqui desde o terceiro trimestre de 2021, que é a antecipação do FGTS, que cresceu aqui de forma significativa, de um trimestre para o outro de 74 milhões para 295 milhões. Se olhar o crédito como um todo, você vai observar que ele veio de 895 milhões para 1 bilhão e 600. E se comparado apenas o terceiro trimestre com o quarto trimestre, um crescimento de 37,6%. E veja essa linha mais acima que você vê marcado aqui, ela é a inadimplência acima de 90 dias. Veja que é a chamada carteira EH, carteira total, de 26,4%, mas pelo menos tem uma redução aqui, se comparado ao quarto trimestre de 2020. E na parte agora de seguros, observe que o seguro prestamista, que é aquele relativo a cartão consignado, empréstimos consignado, crédito na conta, ou seja, é o seguro por conta das parcelas que são envolvidas no empréstimo propriamente dito. Então, ali tem um seguro que é colocado, chamado de prestamista. Os prêmios emitidos aqui, observe que eles cresceram 64% no comparativo ao quarto trimestre de 2020, indo de 98, isso aqui está em milhões, para 161 milhões. O seguro vida teve uma redução aqui, e o banco aponta aqui que simplesmente foram por seguros de vida que não foram renovados, então ele cai aqui do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2021, mas cresce no comparativo ao quarto trimestre de 2020 em 7%. O BMG ainda teve aqui nas suas entregas recentes um conjunto aqui de produtos, saque aniversário FGTS, seguro FGTS protegido, liberação de crédito via Pix, cashback para todos, forma automática para retirada de recurso, né, via o seu cartão de crédito, e o saque via Pix, que daí isso aqui significa que a pessoa não precisa necessariamente para fazer saque ir até um estabelecimento. Tem toda uma explicação que você pode olhar aqui na apresentação. Mais importante, dentro dos projetos do banco, observe aqui os próximos lançamentos do banco. Então, vai entrar no ramo aqui de consórcio de veículos, imóveis e serviços, seguro-saúde, cartão adicional e mais produtos de varejo, como folha de pagamento do varejo e meios de pagamento digital, cartão não presente. E com isso foi possível, de uma forma quase rápida, a gente dar um overview no projeto do banco como um todo, então você já sabe mais ou menos onde é que ele está situado e aquele que eventualmente pode ser um tendão de Aquiles do banco, que é o alto índice de inadimplência. E agora vamos dar uma olhada nos resultados financeiros do banco. Fora dessa apresentação, nós vamos
ter coletado os dados, eu vou mostrar para você o resumo de tudo que foi feito e algum outro detalhe que eu vou apontar já nas demonstrações financeiras para que você possa ter mais segurança na hora de escolher esse papel para o seu investimento. Se você considerar o início da nossa apresentação, observe que ela começa assim, ó, menos 49,8% no lucro líquido, ou seja, teve uma redução aqui no lucro líquido do banco. Então vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. E antes de entrarmos nessa análise dos dados, é importante saber que o banco BMG, ele estreia na Bolsa de Valores, na B3, ele tem o seu IPO no ano de 2019. Então nós só temos dados, por exemplo, de proventos de 2019 para cá. E olhando para as demonstrações financeiras do Banco BMG, desde o ano de 2017, conforme nós antecipamos aqui no canal, então o banco teve uma evolução aqui na sua receita líquida, no seu crescimento médio composto, a receita líquida, de aproximadamente aí 11,22%. Da mesma forma, o lucro recorrente do banco, e aqui eu fiz o cálculo para a partir do ano de 2018 até 2021, então ele é sensivelmente um pouco mais ajustado, um crescimento de 12,30%, de forma que isso pode nos oportunizar estimar aqui o crescimento tanto da receita quanto do lucro para o exercício de 2022. Mas, se você observar aqui, você pode ver que o lucro líquido do exercício ficou em 172 milhões, ao passo que o lucro líquido recorrente do banco ficou em 241 milhões. Então, neste caso aqui, o que aconteceu para que houvesse essa divergência? Se nós olharmos para o release de resultados, nós vamos encontrar aqui, ó, o lucro líquido recorrente do ano de 2021 foi de 271 milhões. Já no mesmo documento, observe que o lucro líquido contábil foi para 242 milhões. E já na demonstração dos resultados do ano de 2021, você pode ver que o lucro líquido do exercício aqui ficou em 172 milhões. Então, qual desses aí que nós vamos utilizar? Status Invest utilizou para lucro líquido 172 milhões, aqui com uma queda de 44,48 em relação ao exercício anterior. Já a Oceans 14, se você for no site lá, você vai ver que o lucro líquido ele está para 241 milhões no exercício de 2021. Observe que aqui na página 27 do release de resultados, na parte de rentabilidade, a BMG diz o seguinte, ó, em decorrência do resultado apresentado, o lucro líquido recorrente atingiu 271 milhões, já é um outro valor. Em linha com o guidance representando uma redução de 28,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, aqui no comparativo 2021-2022. O que nós colocamos no início do vídeo foi no comparativo trimestral, quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Então, desta forma, o lucro líquido teve um encolhimento aqui de 49,8%. Isso no sentido de constar e saber o porquê de nós colocarmos aquele valor no início do vídeo. Então, agora retornando aqui para os nossos valores que nós estamos considerando para a nossa análise. Você veja o quão complexo pode ser de vez em quando essa análise e nós podemos aqui tomar caminhos errados. Mas nós fizemos diferente. Nós pegamos aqui o lucro líquido do exercício, que foi aquele de 172 que nós vimos lá. E também colocamos o lucro líquido, na verdade aqui está recorrente, mas é o lucro líquido contábil, 241, porque o lucro líquido recorrente foi 271, se você se lembra. Eu posso depois dar uma explicação por que acontece isso. Bom, mas nesse caso aqui, o que importa é o seguinte. Considerando que a receita líquida cresceu 11,22% em média ao ano, desde 2017, a gente vê que o lucro líquido recorrente ele guarda uma certa proporcionalidade aqui a 12,30. Com isso, a gente pode chegar a várias conclusões. A primeira delas é como nós podemos estimar o lucro da companhia para o exercício de 2022. Então veja aqui, ó, que os dividendos pagos, e ela está listada só a partir de 2019, pagou 25 centavos em 2019, 18 centavos em 2020 e em 2022 32 centavos. Então, com a evolução desses dividendos, que mais ou menos ele acompanha aqui o lucro líquido, a gente pode estimar que
tem condições plenas, a companhia, o banco, BMG, de pagar no exercício de 2022 em torno de em torno de 22 centavos, ali, quase 23 centavos, porque a gente maximizou o número de casas ali. E para fins do nosso estudo, nós vamos acabar utilizando aqui o nosso lucro líquido contábil para poder facilitar do ponto de vista de nós entendermos os números do banco. Veja que com esse, atualmente, a ação no momento em que é feito esse vídeo, a ação está cotada a R$ 2,95. Então, considerando aqui o patrimônio líquido da companhia de 3,8 bilhões, que é o que está no balanço dela, então nós temos um PVPA, preço sobre valor patrimonial por ação, de 0,45, ou seja, não representando o risco, o nosso investimento, e também um sinalizador de que a ação pode estar barata. Da mesma forma, o preço dividido pelo lucro líquido por ação, e aqui nós estamos então considerando o nosso lucro líquido contábil, esse 241 milhões, então nós temos um PL de 7,11, ou seja, se você investir na companhia, você vai ter o seu retorno de volta aí em torno de 7 anos e 2 meses. Considerando os payouts da companhia, você pode verificar aqui que a companhia já pagou 39, 31 e agora recentemente 76,07%, que foi do último exercício, considerando evidentemente aqui o nosso lucro líquido contábil. Com isso, em média, a companhia ela tem um payout aqui de 49,13, que é o que nós vamos utilizar para a nossa tabela de demonstração dos preços que se pode estimar para o Banco BMG. E agora, trazendo para a nossa tabela comparativa, a tabela toda vai estar no meu canal do Instagram, mh.investir, e você vai poder fazer essa comparação toda entre esses diversos bancos aqui, Banrisul, Santander, Banco do Brasil e Banco BMG. Observe que o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco BMG é 5%. É considerado ruim. O retorno sobre ativo do Banco BMG, 0,9%. É de médio para ruim. O índice de eficiência do Banco BMG, 64%. Acho que é o pior que eu já vi até agora, de todos os bancos que foram analisados aqui no canal. Índice Basileia, está ok, 14,7%. A partir de 11, 12, o Banco Central já considera que está em condições. O índice de Basileia, para você entender, é o seguinte. Aquilo que o banco empresta, tem parte que é do banco e parte que ele capta das pessoas que deixam depositadas através da poupança, CDB e outros pacotes do banco. Então, parte é do banco e parte é de terceiros. Então, esse valor, que é a parte do banco, é aqui do Banco BMG em 14,7%. Eu estou falando de uma maneira grosseira e o restante, então, é captado. Então, a partir de 11%, quanto maior, melhor. A partir de 11%, 12%, o Banco Central considera que o banco está saudável. O índice de eficiência, eu não falei sobre ele, mas é o quanto custa para você oferecer o seu produto lá no final. Então, 64% daquilo que o banco arrecada, digamos, de cada R$100 que ele arrecada, ele gastou R$64,10 para poder arrecadar esses R$100. Então, aí esse é o índice de eficiência. Da mesma falando também de forma grosseira. Então, os outros bancos estão bem abaixo disso aí. Banco do Brasil, por exemplo, você pode ver depois na tabela completa, está lá em torno de 35%. O PL, conforme nós vimos, 7,1%, significa que se você investir no banco, em 7 anos e 2 meses você vai ter o seu retorno de volta. O preço sobre o valor patrimonial por ação, em 0,41, indicando aí que a ação pode estar barata e que não há risco em investir, porque na verdade o patrimônio todo cobre por aquilo que você está investindo, o patrimônio todo do banco. O dividend yield médio dos últimos 12 meses aqui, então em 10,69, mais ou menos de acordo com a nossa planilha original, lá quando nós comparamos banco a banco. O payout, conforme nós vimos da companhia, conforme nós também já mostramos, em 49,13%. Então, do lucro líquido, 49,13% é destinado para pagamento de proventos. Se nós considerarmos os últimos 3 anos da companhia, aqui veja que a gente começa com 4, mas é em 3 porque você viu que o banco só tem a partir de 2019. Então, o banco pagou, em média, 25 centavos por ação. 25 centavos e tem algumas casas ali pequenas depois dos 5. Então, para esses 25 centavos, o preço
teto, ou seja, basta dividir esse valor por 6%, por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, neste caso, o nosso preço teto estaria em R$ 4,13. Por outro lado, o nosso preço projetado, que é com base no crescimento médio composto do lucro líquido da companhia, também em 25 centavos, você lembra que era 25 centavos, só que um pouco mais alto, tinha uns dígitos maiores depois dos 5. Com isso, o preço teto, quando nós olhamos para o futuro, porque agora é projetado, R$ 4,16. Então, quando nós olhamos para o passado, R$ 4,13. Quando nós olhamos para o nosso projetado, R$ 4,16. No entanto, atualmente a ação está cotada a R$ 2,95, o que está em consonância aqui com o nosso preço dividido pelo valor patrimonial por ação. E duas considerações aqui para nós finalizarmos. A razão pela qual nós utilizamos 241 milhões com lucro líquido contábil, veja que é por conta que o padrão internacional, o próprio Nebanco o fez na página 73 da sua demonstração de resultados, então nós utilizamos também o mesmo valor. Outra questão a considerar, ainda aqui na demonstração do resultado, na parte de demonstração do resultado consolidado, observe nessa linha que eu vou marcar para você aqui, ó, lucro prejuízo antes dos impostos. Veja que você vai ver aqui esta linha chamada Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido. Observe que ele está com 299 milhões positivo aqui. O que significa isso? É que nós estamos então no exercício de 2021 e veja aqui, tirando os efeitos recorrentes, aqui o lucro ou prejuízo antes dos impostos de renda e contribuição social, ele está no negativo, na verdade está no prejuízo. O que significa que esse imposto de renda e contribuição social diferido? Significa que esses valores aí que deveriam ser pagos estão sendo postergados para um pagamento futuro. E ainda mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Agora na página 76 da demonstração de resultados, eu vou descer um pouco aqui, ele está aqui na parte de outras informações, do item 28. Observe aqui, ó, eu vou ter que fazer a leitura para vocês, peço as escusas por isso, mas está na parte dos fatos relevantes. Vou começar aqui a leitura. Então, conforme fato relevante, divulgado no dia 29 de outubro de novembro de 2020, praticamente um ano e meio atrás, o grupo financeiro foi objeto de medida de busca e apreensão em operação intitulada Maquiato, decorrência do desdobramento da operação Descarte, em cumprimento da decisão da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, investigando supostos ilícitos relacionados a crime contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, que teriam sido alegadamente praticados por determinados executivos e colaboradores do banco no período de 2014 a 2016, pelo menos antes dele ter sido inaugurado na Bolsa de Valores, antes do seu IPO. Em determinada reunião do Conselho, no Conselho de Administração, então, foi criado um comitê aqui especial para justamente fazer uma apuração ad hoc, de forma mais profunda, em documentos deste período em que a operação estava fazendo a investigação. Esse comitê, ou melhor, esse comitê especial, ele na verdade apurou no acervo a documentação do período e dentro dos achados ali houve a oportunidade de encontrar indicadores que ofereceram situações em que deveria haver melhoria nos controles internos. E mais adiante aqui no parágrafo, veja aqui, interessante, isso aqui não faz parte da investigação, é simplesmente a parte de controle interno, não foram encontrados no acervo informacional do banco disponível à investigação elementos corroborativos da ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção ou contra o sistema financeiro. E aí então o comitê não apurou, isso aí deve estar constando em relatórios e provavelmente se entregue as investigações para poder fazer batimentos. Mas a investigação, ela continua. Dessa forma, a gente fez um apanhado aí bastante geral e até bastante complexo, bastante difícil para entender bem esses números do Banco BMG, não saltaram tão facilmente aos nossos olhos como os demais, foi bem complicado. E aí está, então, a situação do Banco BMG para você que gostaria de entrar no papel e fazer parte da sua carteira. A gente ainda continua estudando como uma opção, mas nada definitivo. Esse foi então o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se sim, seu like, seu comentário, sua pergunta são importantes para que o canal possa direcionar o seu conteúdo.
Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, peço que considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!